Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas a mais essa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar do curso técnico em secretariado. A aula das aulas, aula magna, aula Nobel de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Hoje, professor Marciano Brito, mas eu não sou o titular dessa disciplina para o técnico em secretariado. Hoje, estou substituindo o meu amigo André Loyola, que é o titular da disciplina e que vai assumi-la na próxima aula. Estou muito feliz, muito contente com tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente que acompanha essa aula. Gente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Abraço carinhoso para a Colônia do Gurgueia. Aquele abraço. Abraço carinhoso para a Ribeira do Piauí. Abraço carinhoso para tanta gente, Teresina, Várzea Branca, é muito polo, é muita gente linda, maravilhosa. No decorrer da aula, mais alguns abraços, mas por enquanto, olha só, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Mundo do trabalho, conceitos e definições. Não se esqueçam que estamos na disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2. É o segundo módulo. Vocês tiveram um módulo inicial, certo? De projeto de aprendizagem interdisciplinar. E estão pedindo um cheiro para o Piauí. O Agostinho Reis, um cheiro para todo o Piauí, do Agostinho Reis, aquele abraço carinhoso. Turma, nessa aula de hoje, a gente quer como objetivo conceituar trabalho e refletir sobre a importância do trabalho na construção da vida em sociedade. Então, o trabalho enquanto construtor social. Olha só a responsabilidade da aula de hoje. O trabalho enquanto um construtor social. A sociedade, ela é construída pelo trabalho. O ser humano, ele modifica o mundo pelo trabalho. Olha, nós temos aqui uma montanha. Qualquer animal diante dessa montanha, faz aqui um animal. Professor, aqui ele poderia ser um artista, né, de pinturas rupestres primitivas. Um animal, diante de uma montanha, o que é que ele faz? Ele contorna a montanha e continua o seu caminho. Mas o ser humano não é assim. O ser humano, pelo trabalho, ele modifica o mundo. E pelo trabalho, ele desenvolve criatividade, desenvolve a imaginação, desenvolve, enfim, muitas habilidades e conhecimentos nele próprio. Abraço, Clarice, Simone, Vitória, gente linda, maravilhosa. Então, o ser humano, gente, diante de uma montanha, ele não vai circular a montanha. Ele não vai se conformar enquanto ele não construir um túnel cortando a montanha. Pelo trabalho, o ser humano modifica a natureza. Ele não contorna obstáculos, ele transforma a natureza. Ele adapta a natureza a seu, certo? Às suas necessidades. Vamos que vamos, Colônia do Gurgueia. Olha só, gente, a turma de Ribeira do Piauí. Amanda Valéria, Emily Cristina, Sheilane, Esmeralda, Gessiane, Geicilane, Clarice, Rayane, Simone, Vitória, Evelyn e Yasmin, pessoas lindas, maravilhosas, e o meu amigo Riquelme, aquele abraço carinhoso também para o Aguinaldo. É uma turma gigantesca, formada por pessoas muito, muito inteligentes e competentes. Turma, o trabalho constrói sociedades. É pelo trabalho que o ser humano constrói, não é, uma cidade,
constrói relações. Ou seja, o trabalho é fundamental para o ser humano. Mas olha com atenção esse primeiro slide. O seu título é Informalidade no mercado de trabalho. No trimestre agosto, setembro e outubro de 2018. Olha só, num período pré-pandemia. Esse quadro aqui, ele foi agravado durante a pandemia. Salinas de Ribeira do Piauí, aquele abraço carinhoso. Turma, de 92 milhões de pessoas ocupadas, ou seja, trabalhando no país, 38 milhões eram trabalhadores informais. Ou seja, trabalhadores que trabalhavam sem carteira assinada. Informalidade. Alguns não recolhiam INSS, FGTS. Como pensar na aposentadoria se não há o recolhimento, né, do imposto devido, certo, ao INSS e FGTS, por exemplo? Turma, nós estamos num mundo cada vez mais em mudanças. Se você pegar um recorte de um jornal, vamos supor, da Folha de São Paulo, um jornal, né, a Folha de São Paulo, de 1987, e você buscar na página de classificados anúncios de emprego, você vai reparar 3 situações. Empregos que existiam em 87 e que hoje não existem mais. Empregos que existiam em 87 e que tiveram de se reinventar a partir de novas habilidades. E empregos que desapareceram nesse período de 35 anos. Um exemplo. Datilógrafo ou datilógrafa era uma profissão bastante requisitada nos anos 80, 1980, no mundo analógico. Hoje o mundo é o mundo digital. Se você tivesse o curso de datilografia, ou seja, sabia utilizar uma máquina de escrever, você conseguia rápida colocação no mercado de trabalho. E até mesmo algumas profissões dependiam da datilografia. Jornalismo, secretariado, que é a profissão de vocês. Só que, na virada do século XX para o século XXI, houve a popularização dos computadores. E as máquinas de escrever foram aposentadas. Hoje, máquina de escrever é peça de museu. Eu já sonhei pedir para um tio meu, para minha avó, uma máquina de escrever portátil quando eu era jovem. Essa máquina não existe mais, mas se hoje existisse, seria uma peça de museu, porque hoje eu só uso computador. Agora percebe, ó, datilógrafo foi uma profissão que desapareceu. Nas pequenas e médias cidades, o curso de datilografia, a conclusão, tinha a presença do prefeito. As pessoas que tinham curso de datilografia, elas colocavam o diploma na parede da sala. Hoje é uma profissão que desapareceu com o surgimento dos computadores e de outras habilidades que estão sendo requisitadas. No início do século XX, não havia luz elétrica na maioria das cidades. A iluminação era a gás. Uma profissão muito famosa, reconhecida no início do século XX, era o acendedor de postes a gás. Quando começava a escurecer, ele acendia os postes. Que depois, quando o gás fosse consumido, né, o próprio poste se apagava. Quando não havia saneamento básico, que ainda não há,
Uma profissão das primeiras décadas do século XX, que hoje não existe. Um sujeito que numa carroça cruzava as ruas da cidade com seu tambor para recolher dejetos das fossas. Era uma profissão. Hoje não existe mais. Veículos com tração animal vão desaparecer. Porque hoje é possível você utilizar uma moto e uma caçamba para realizar o serviço que hoje você faz utilizando um animal, a tração animal. Percebe então, querido aluno? Percebe então, querida aluna? O mundo vai evoluindo e nessa evolução, profissões desaparecem e outras surgem. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. As profissões que vão surgir, profissões do futuro, profissões de curto, médio e longo prazo, e todas elas estão ligadas a um fenômeno atual no mercado de trabalho, que é a automação. Tudo está ficando automático. Tudo está ficando tecnológico. As primeiras fábricas de automóveis utilizavam seres humanos. Hoje, carros são montados por computador. Turma, a inteligência artificial e a robótica não vão parar de se desenvolver. Não vão. É uma realidade. Elas já estão assumindo o protagonismo no mundo do trabalho e não vão parar de assumir. Então, o que eu recomendo para vocês? Adaptem-se rapidamente às mudanças. Se vocês não se adaptarem, vocês ficarão numa situação difícil. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um mundo em que haverá uma nova classe social chamada os inúteis. É um conceito que é desenvolvido pelo intelectual Yuval Noah Harari. O que são inúteis? São pessoas que não exercem uma atividade de trabalho nessa nova realidade automatizada, nessa nova realidade da inteligência artificial, da robótica. Eles não estarão qualificados o suficiente para ingressar no mercado de trabalho. Já parou para pensar? 2050. Em 2050, a maioria de vocês vai estar com seus 40 anos, 45. Eu não. Em 2050 eu vou estar quase com 80. Vou ser um velhinho. Se eu estiver vivo, ainda tem essa questão. Eu vou ser um velhinho curtindo a aposentadoria. Espero que com uma boa aposentadoria que me permita viajar com a minha esposa, né? Fazer aquele exercício na praça de manhã, que eu possa ler à vontade, mas estarei fora do mercado de trabalho. Isso não vai me afetar muito. Me afeta hoje, mas eu tenho uma capacidade enorme de me adaptar. Eu sou professor há 20 anos. Quando eu comecei a dar aula, era com giz. Giz e quadro negro. Gente, eu adorava, a minha letra no quadro negro com giz. Ela ficava perfeita. Eu escrevia no quadro negro com giz. Gente, era uma situação tão boa. A letra saía boa, bem bonita. Era uma obra de arte o meu quadro. Começaram a surgir as lousas que utilizava pincel. Olha, as primeiras semanas foram complicadas, porque eu tinha o costume de escrever com giz e com o pincel não tinha costume. Mas eu me adaptei ao pincel. Pergunta os meus alunos lá da Escola do Poeta, do Jacinto Andrade, se meu quadro não é bonito. O meu quadro fica bonito, as pessoas tiram fotos da minha escrita no quadro, com pincel. Aí eu sou contratado pelo Canal Educação. Aí ele me diz, aqui é caneta digital. Eu penei no começo, mas minha letra está saindo bonita. A adaptação é a palavra-chave. Então, eu estou me adaptando.
Surge uma nova demanda, eu me adapto. Eu, Marciano, eu sou extremamente competitivo. Eu adoro uma competição, porque eu sou competitivo. Mas em 2050 o mundo estará completamente diferente. Sabe por quê? Nós, em 2050, por exemplo, estaremos no auge das machine learning, as máquinas que aprendem, que já são realidade atual, mas já imaginou? Essas máquinas que aprendem por experiência, como estarão evoluídas daqui a 30 anos? Parou para pensar, querido aluno, que você pode competir no mercado de trabalho com máquinas, com robôs? Então, o mundo não vai parar de evoluir. E você não pode se tornar um inútil. E esse intelectual, ele alerta. Muito cuidado. Você de Colônia do Gurgueia, você de Ribeira do Piauí, você de São Julião, de Teresina, de Várzea Branca, de Salinas, se você não estudar, se você não buscar conhecimento, se você perder o seu tempo com celular, com vídeo de dancinha, com meme, com vídeo engraçado, você vai ser atropelado. Vão passar por cima de você. Você vai se tornar um inútil no mundo do trabalho. Aproveita que você é jovem agora para se qualificar, se adaptar à robótica, à inteligência artificial, ao mundo digital, às machine learning. Aproveita agora. Investe agora no Riquelme de 2050. Investe hoje, em 2022, no Agnaldo de 2050. Porque senão, na Rayane, na Simone, na Vitória, na Evelyn, na Yasmin, na Geiciane, na Geisliane, na Esmeralda, na Sheilane. Invisto agora em você, na Emily Cristina, na Emily, na Amanda de 2050. Porque se você não investir agora, isso aqui é o que espera por vocês. A inutilidade. Por quê? Porque eu não tinha tempo para estudar. Gente, eu sou um ótimo professor, sou um professor bom. Quem me conhece de aula presencial sabe que eu sou um professor que não é tão rigoroso no que diz respeito a ser exigente demais. Mas uma coisa eu cobro dos meus alunos: esforço. Aí eu estava dando aula de filosofia e chegou um aluno meu que tinha tirado uma nota baixa e pediu uma segunda chance. Eu não sou uma pessoa rigorosíssima. Eu disse, eu lhe dou uma segunda chance, mas eu quero que você me tire uma dúvida. Aí o aluno, tá bom, professor, que dúvida é? Você estudou para a prova? Não, professor, eu não estudei porque eu não tive tempo. Gente, essa história de não ter tempo não cola comigo, não. Tá bom, Evelyn, Yasmin, Riquelme e companhia? Essa história de que não tem um tempo não cola. Vocês têm todo o tempo do mundo. Tempo é questão de prioridade. Cutuca o colega do lado aí. Cutuca o colega que está do teu lado direito. Fala assim, ó. Tempo é questão de prioridade. Cutuca o colega do lado esquerdo, ó. Cutuca aí. Fala para ele, ó. Tempo é questão de prioridade. Dá uma cutucada no que está na frente. Fala pro colega da frente, ó. Tempo é questão de prioridade. Aí esse menino me falou que não tinha tempo para estudar. Sabe o que foi que eu fiz? Eu perguntei para ele. Filho, que horas que você almoça? Aí ele me disse, professor, eu almoço mais ou menos 1h quando eu chego da escola. Aí eu disse, pois faz o seguinte, estuda na hora do almoço, porque eu tenho certeza que você vai arrumar tempo depois para almoçar. Entenderam? Tempo é questão de prioridade. Você tem que priorizar os estudos, o conhecimento. Senão, ó o que espera por você. A inutilidade. E quando falamos em inutilidade, são pessoas que não se adequam à nova realidade. Tá bom, querido? Então é o mundo virtual que nos espera. Nós temos vários desafios
para esse mundo virtual. Ó. Nós temos o desafio do desemprego, a saúde mental, ela será um desafio nesse novo mundo do trabalho, porque mudanças são estressantes e quando a gente não consegue acompanhar a mudança, nós ficamos ainda mais estressados, o nosso equilíbrio emocional é afetado. A pergunta que eu faço agora é para você. Será que todas as pessoas serão capazes de lidar com a volatilidade do mercado de trabalho e das carreiras profissionais? É a pergunta que eu faço. Você, querido aluno, você, querida aluna, daqui a 30 anos, 2050, você estará preparado? Você estará gerenciando a sua carreira profissional? Se o seu emprego terminar hoje, você consegue se adaptar a uma nova profissão? Porque eu tenho um recado para você. Pode ser que a faculdade que você vai fazer daqui a 30, 20 anos seja obsoleta. Você está preparado para se reinventar? Precisa adaptar-se ao mundo atual. É a realidade do mundo do trabalho. Os governos vão tentar diminuir os impactos das transformações do mundo do trabalho. Mas olha só, ele vai ser marcado por altos níveis de desemprego e escassez de mão de obra qualificada. Professor, não estou entendendo. Porque você fala que vai ter alto nível de desemprego, mas vai faltar mão de obra qualificada. Para quem se qualificar, vai haver ocupação. Para quem não se qualificar, desemprego. Mais uma vez, as máquinas que aprendem machine learning, elas podem tomar o emprego de quem não é qualificado. Mas se você é qualificado, você pode se tornar um instrutor de machine learning, uma pessoa que ensina as máquinas. Você está entre o desemprego e a mão de obra qualificada. Porque as machine learning vão precisar de instrutores, de programadores, de pessoas que vão desenvolvês-las. Então, uma solução que o autor diz para essas pessoas que vão ser inúteis será a RBU, a Renda Básica Universal. Ou seja, você vai, certo, receber um salário por um tempo para que você possa sobreviver enquanto você volta a estudar para se recolocar no mercado de trabalho. Só que você não pode utilizar a renda básica como um colchão para você descer, dormir em berço esplêndido. Aí entra o trabalho como sentido de vida. O trabalho dá sentido às nossas vidas. Ficar parado não dá sentido. Os governos terão que recorrer a essa renda básica universal. Mas o que eu quero falar com vocês nesse exato momento é sobre esse tópico aqui. Já sabemos que o mundo vai mudar. As exigências serão enormes. A pergunta agora é: como se adaptar às mudanças do mundo do trabalho? É o problema crucial, ó. Adaptação de trabalhadores a empregos em que humanos performem melhor que robôs, algoritmos. Olha a saída que é apresentada pelo intelectual. Foco no aprendizado de outras novas habilidades desde já. Nós não estamos falando para 2024. Eu não estou falando para 2025. É para agora, ó. Setembro de 2022. É para agora. Desde já você tem que se preparar para o mercado de trabalho, para as exigências.
O técnico em secretariado é uma disciplina, por exemplo, que evoluiu demais nas últimas décadas. Os primeiros secretários, técnicos de secretariado dos anos 80, habilidade, máquina de escrever, uma delas. Boa redação. Hoje, se você não dominar o pacote Office, que é algo que você tem que colocar no teu currículo, que você domina o pacote Office, se você não domina, você chega lá, eu não sei mexer em computador, aí o recrutador, tá bom, então aqui, a porta tá aberta, pode sair, porque eu não quero um cara que vai ser secretário que não sabe mexer em PowerPoint, em Excel e em Word. Você é um inútil. Todo o currículo hoje tem que ter lá habilidades de pacote Office, conhecimento. Gente, o futuro é incerto. Desenvolva suas habilidades técnicas e também habilidades comportamentais. Olha aqui com atenção esse quadro. Ele também traz uma nova mudança no mercado de trabalho, que é a mudança na jornada de trabalho. A pandemia nos ensinou que muitas profissões elas podem funcionar a partir do trabalho remoto. Com suas vantagens e com suas desvantagens. Eu posso trabalhar em casa, home office, e eu posso trabalhar de modo híbrido. Alguns dias em casa e outros dias no escritório. Ainda tem uma terceira possibilidade, que é, por exemplo, você é contratado pela Amazon e você trabalha num escritório em Teresina com outros funcionários da Amazon sem nunca pisar na sede. Só pelo trabalho remoto. Ela aluga uma sala num prédio em Teresina, vocês estão lá trabalhando para a Amazon, só que vocês não têm nenhum contato com a sede. Um exemplo, é o trabalho anywhere, em qualquer lugar. Olha aqui profissões que têm a possibilidade de trabalhar somente em casa em pouco tempo. Cientista, diretores de empresa, gerentes, técnicos e profissionais de nível médio. Isso segundo a folha dirigida. Mas, em minha opinião, toda profissão pode ser exercida em trabalho remoto. Toda. Praticamente nenhuma escapa. Talvez jogador de futebol, nem piloto de Fórmula 1, o carro já pode se dirigir sozinho. Né? A graça é que tem uma pessoa lá, mas não... Então, olha só, gente. Essa é uma realidade. O trabalho remoto é uma realidade que nós também precisamos adaptar. Tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, eu li um comentário de uma jovem que trabalhava em casa, home office. E ela falou a seguinte desvantagem. Duas. Primeiro, a mesa da sala de jantar não era mais a mesa da sala de jantar. Era um escritório com papéis, com computador, com fios. Segundo, ela me disse, eu li, ela colocou assim. Uma desvantagem é que algumas questões que no escritório eu posso resolver rapidamente, trabalhando em casa, demora mais. Se eu preciso de uma informação no escritório de um setor tal, é só eu me dirigir rapidamente até esse setor e pegar essa informação. No home office eu tenho que abrir um chamado, conectar na internet, né? Chamar. Percebe então? O processo é mais longo. Vantagens e desvantagens. Turma, agora nesse reta final de aula, apresentar algumas profissões do futuro. Todas elas estão relacionadas à TI, à robótica, à tecnologia, à informática. Primeiro, facilitador de TI. Ele é o responsável pelo quê? Ele projeta um ambiente de trabalho virtual automatizado para grandes corporações e cria assistentes virtuais
que otimizem o trabalho dos colaboradores. É uma profissão do presente e do futuro. Facilitador de TI, trabalhar com tecnologia da informação. Olha só para onde o mercado está apontando. Você tem que se qualificar. Aqui, ó, aqui já fala em 2030. 2030 vocês estarão com 25, 26, 27 anos. Ah, é menos. 22, 23. Vocês já devem estar atentos, tá bom? Continuando. Olha aqui, olha só a habilidade necessária para os dias atuais. Ó. 3 telas de computador. Estão preparados para trabalhar num ambiente como esse? 3 telas de computador? Meu amigo aqui do estúdio trabalha. Dá conta. Estou vendo aqui, ele está com 3 telas, 3 teclados, 3 mouses, ainda tem um fone, ainda tem que receber chamada, ajustar a câmera, verificar a lousa digital. Não é qualquer um que faz o trabalho dele, não, aqui. É uma pena que eu não posso filmar aqui o ambiente de trabalho dele. Não é qualquer um, não. Você está preparado? Não sei. Eu garanto que em Teresina não tem ninguém que ameace o emprego dele no momento, porque ele tem um conhecimento que poucos possuem. Está preparado? O mercado vai exigir isso de você. Agente de ética de sourcing. Ó, o analista fiscaliza e adequa o orçamento da empresa para entender os padrões éticos dos acionistas e clientes. Vocês tiveram a disciplina de ética e relações interpessoais. A questão da ética, gente, é fundamental. A dimensão ética, postura profissional, relações saudáveis, relações bilaterais, é fundamental. Esse analista de sourcing, o que ele vai fazer? Ele vai, a partir do orçamento da empresa, ele vai pensar em termos estratégicos sobre as vendas, negócios, compras, fornecedores, e ele vai garantir que as negociações sejam fundamentadas pela ética. Claro, sempre buscando o melhor para a empresa. Não é uma habilidade fácil, não. Pensa que é fácil? O mundo empresarial, as pessoas falam muito em corrupção na política, corrupção em estatais. O mundo empresarial não fica lá atrás, não, hein? Há corrupção também no mundo empresarial. Só que é mais divulgado pela imprensa a corrupção em órgãos públicos estatais. Não é fácil você, numa negociação, não sucumbir a acordos obscuros, a receber um dinheiro para fechar um negócio, a receber uma comissão para fechar uma venda. Esse analista aqui, ele vai cuidar para que a ética na empresa esteja em primeiro lugar. E principalmente a questão legal, para que as negociações não firam a legislação, que é uma aula que vocês terão, né? Legislação tributária e trabalhista. Gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial. Olha só. Esse gestor, que é um profissional de TI, ele vai definir, desenvolver e aplicar softwares de inteligência artificial para acelerar vendas, otimizar processos. Ou seja, querido aluno, ou seja, querida aluna, é uma pessoa que vai trabalhar com a inteligência artificial, por exemplo, aumentar as vendas da empresa. Tecnologia, mundo digital. Adapte-se. Adaptar agora, a partir de 2022, a algo que estará no auge daqui em poucas décadas. Esteja preparado. Mais uma vez, o mundo do trabalho está em constante transformação. O teu sonho hoje, o teu projeto de vida hoje, pode ser obsoleto em poucas décadas. Muita atenção. Olha aqui mais algumas atribuições do engenheiro de IA, tá certo?
gerente de equipe, humanos e máquinas. Algo inimaginável há 30, 40 anos atrás. Um gestor de recursos humanos e recursos de máquina, ou seja, uma pessoa que vai fazer a gestão do trabalho vivo e do trabalho morto. E vai criar uma interface entre o trabalho vivo e o trabalho morto. Trabalho vivo, os seres humanos, trabalho morto, as máquinas. Uma profissão do futuro, principalmente com a robótica desenvolvida e com as machine learning, as máquinas que aprendem. Arquiteto de dados. Chief Trust Officer. O que é isso daqui? Olha só. É o responsável pelo relacionamento entre a organização e o mercado financeiro, além de fiscalizar a transparência no uso das criptomoedas. As criptomoedas, uma realidade do mundo digital, do mundo da nuvem eletrônica. Essa pessoa vai fazer esse gerenciamento específico da relação entre a empresa e o mercado financeiro. Quem pode seguir a carreira no futuro? Olha só, pessoas com experiência no mercado financeiro, relações públicas e marketing. Será necessário ter uma especialização em negócios e experiência em gestão. O mundo está mudando. Olha só, eu coloquei aqui uma sequência de profissões que surgiram nas últimas décadas. Aí você imagina quantas mais vão surgir. Porque a porta está aqui aberta. Ó. Muita coisa pode surgir dessa porta. E estamos chegando ao final da nossa aula. Vamos agora a algumas perguntas. A primeira pergunta, olha só. Observe a imagem. Então vamos observar a imagem aqui juntos. Vamos observar a imagem. O que é que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo robôs, né? Uma cidade desenvolvida, né? Desenvolvimento, tecnologia. Estamos vendo robôs com instrumentos de trabalho, né? E seres humanos servindo os robôs. E a placa não há vagas. Então aqui já dá para ver que é um cenário pessimista, não é? A pessoa que fez aqui está dizendo, ó, o mundo vai ficar pior com as máquinas. É um cenário pessimista. Karl Marx não via assim. Karl Marx dizia que a tecnologia permitiria, por exemplo, a redução de jornada de trabalho e que nós nos dedicaríamos ao que é importante na vida, que é adquirir conhecimento, que é conviver, que é progredir, que é se formar. Karl Marx nunca foi contra a tecnologia. Ele vibrava com cada inovação tecnológica. Continuando. Então, considerando a dinâmica entre tecnologia e a organização do trabalho, a representação desse cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a, vamos ver, a ideia de progresso? Talvez. A concentração do capital? Não. Aqui não está fazendo referência ao capital, né? Ao capitalista. Embora saibamos que ele está aqui, no progresso. Mas aqui não está falando do capital. Noção de sustentabilidade? Não. Sustentabilidade é justamente você conseguir manter, não é, a natureza intacta ou numa situação favorável, mesmo com intervenção humana. A organização dos sindicatos? Também não. Obsolescência dos equipamentos? Não. Obsolescência, de um modo bem rápido, é o seguinte. Obsolescência é assim. As coisas hoje são fabricadas para durar pouco tempo. Você tem um celular do iFix e ele vai durar 2 anos no seu bolso. E você daqui a 2 anos vai querer comprar o próximo modelo da mesma empresa, mesmo sabendo que ele vai ficar obsoleto em pouco tempo. Isso é obsolescência. Eu vou trocando os produtos que eu consumo em pouco tempo, mantendo a fidelidade à marca.
Quem consegue sair, ó, ele consegue muito bem para isso aqui com as pessoas. Convence as pessoas a comprar sempre a próxima geração e aí dura 2 anos a próxima. Aqui estamos falando de ideia de progresso, gente, tá? Pessimismo com relação à ideia de progresso. A segunda questão vai ficar para casa. A terceira questão também fica para casa, tá bom? Vamos agora pensar na nossa próxima aula, querido aluno. Nossa próxima aula, querida aluna, tá bom? Nessa próxima aula vamos continuar nesse mundo do trabalho, vamos continuar pensando sobre como me encaixar enquanto técnico e secretariado. Vamos pensar em termos interdisciplinares, a relação da minha profissão com outras profissões. Não se esqueçam, toda profissão é interdisciplinar. Toda profissão, ela exige uma mobilização de conhecimentos. E é sobre isso que o André Loyola vai falar com vocês nas próximas aulas. Pensar de modo interdisciplinar. Um abraço carinhoso. Salve, salve!